perusing books, and long last looks must end. And as I leave, I know that I am leaving my best friend, a friend who taught me right from wrong and weak from strong. That's a lot to learn. What can I give you in return? If you wanted the moon, I would try to make a start, but I would rather you let me give my heart to Sir with love. Olá, boa tarde para você, querido telespectador que está conosco aqui na TV Grande ABC, a você também, internauta, que acompanha a nossa programação em qualquer momento, através das redes sociais. Eu fico emocionadíssima com esse filme, e a gente sabe que hoje comemoramos aqui no Brasil o Dia do Professor. Sou professora, estive muitos anos em sala de aula, agradeço aos meus professores, agradeço aos meus alunos que me deram a oportunidade de crescer com todos eles. Porque a gente imagina que você, como um agente que está ali proporcionando, orientando, ajudando, uma infinidade de ando, e que a gente pretende que as coisas andem de fato, todos nós crescemos nesse processo, graças a Deus. Então eu tenho muito a agradecer aos meus professores e muito mais até aos meus alunos, que eu aprendi demais com eles. Essa troca é especial. E eu tenho a imensa satisfação de receber aqui nos estúdios nessa data, eu quero também me referir a ela, 30 anos de profissão, que tem um trabalho na área acadêmica vastíssimo, já lecionou em todos os segmentos da escola que a gente tem tradicional aqui no Brasil, pública, privada, e também com projetos que foram encaminhados por o MEC, por sua responsabilidade, a minha querida amiga, graças a Deus, e jornalista e professora Vera Helena Amati, que está aqui comigo nessa tarde. Eu tenho imensa satisfação, a minha parceira de tantos projetos aqui comigo. Parabéns, né? Hoje é seu dia. Parabéns para nós duas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a você, Adriana, por essa oportunidade, agradecer e cumprimentar também todos os espectadores aqui do Via ABC. E para mim é uma eterna satisfação estar com você. Nós somos parceiras há muitos anos. Eu, professora de português, você é professora na área de psicologia, uma pessoa muito preparada, não é, para estar onde você está. Parabéns para nós duas e para todos os professores e alunos que estão nos assistindo, não é verdade? Muito boa tarde. Sem os alunos não existiria sentido de tudo isso. Nós somos de uma geração que se emociona muito quando vê uma cena dessa, porque os professores representavam para todos nós uma referência, e eu diria até, eles eram amigos, muito próximos, e estavam mais atentos para conflitos, porque também não eram nessa proporção que a gente vê hoje, os conflitos que a escola acaba também incorporando, né? Porque uma coisa é a educação que você traz, né, no seio da sua família. A outra coisa é conteúdo escolar, que misturou, virou... Isso, a gente tem que separar educação de ensino. Educação é uma coisa, ensino é outra. Mas, muitas vezes, quem ensina também educa. Sim. E quem educa também está ensinando. Então, essas duas categorias que se mesclam, elas têm uma raiz histórica. Até se depois você gostaria, não sei se a gente poderia... Rapidamente, então. Eu acho que o grande problema da imagem do professor e do professor começa há muitos anos. Nós não tínhamos professores no Brasil que não fossem os jesuítas que trouxeram para cá toda a educação que nós temos notícia, e eles tinham um projeto para o Brasil. Os jesuítas, a partir de um método chamado Ratio Studiorum, que foi compilado e foi criado por Santo Inácio de Loyola depois dos exercícios espirituais, era uma metodologia que tinha como base você ler um ponto, repetir um ponto, fazer a paráfrase, não é? Quer dizer, falar com as suas próprias palavras e depois defendê-lo.
e depois havia uma prova. Então, são 5 pontos. Então, essa metodologia, que seria uma metodologia de disciplina tradicional, foi implantada no Brasil até a expulsão dos jesuítas. Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil por obra do Marquês de Pombal, ele não foi só do Brasil, foi de todas todos os territórios ultramarinos, todos os territórios portugueses, e depois eles tiveram a ordem suprimida por 40 anos. Mas o Brasil ficou sem projeto. E o que aconteceu? As pessoas que tinham mais dinheiro começaram a mandar os seus filhos para Portugal, para Paris, e aqueles que ainda tinham alguns padres que davam aulas, porque professor mesmo não havia. Então, alguns padres, algumas pessoas leigas, alguns tutores começaram a improvisar as salas de aula. E aí o Brasil foi tendo plano atrás de plano até a República. Quando surgiu a República, a nossa educação ficou totalmente órfã, acéfala, e aí nós vemos o que acontece até hoje. A educação só tem piorado. Essa é a história. Os índices, infelizmente, que demonstram isso. Hoje, o discurso está mais voltado para as questões de filosofias políticas do que propriamente do conteúdo, do papel da escola, porque se nós não estivéssemos num momento de gargalo, e é um gargalo que infelizmente agora as próprias empresas, depois de um processo com muitas demissões, e agora com o fomento do Ministério da Economia para aumentar a capacidade de empregabilidade no país, passa obrigatoriamente por você ter uma geração qualificada. Qual é o problema? Não tem qualificação. Então, existiu um vácuo aí, principalmente para nós, na nossa geração, estávamos dentro de sala de aula, que víamos já que isso estava vindo numa onda imensa, que as pessoas não estariam qualificadas quando tivesse a necessidade dessa mão de obra. Então, existe agora um vácuo, você vai assistir em várias oportunidades, e as empresas dizendo, existe a vaga, mas não tem a mão de obra qualificada. Então, a gente está vivendo agora um estresse que não seria necessário, porque a discussão filosófica partidária imperou, infelizmente. Nós temos professores capacitados hoje num nível muito superior, eu diria, numa questão muito mais superior, em nível mundial, comparado com o nosso passado, com mestrados e outras coisas mais, doutoramento, pós-graduados, num número muito maior do que foi da nossa geração, não é mesmo? É verdade, mas a gente também tem que convir que os títulos acadêmicos muitas vezes não traduzem a qualificação do professor. Eu vejo que o professor ele precisa ainda encontrar o seu rumo. Eu estou falando isso como professora, porque eu vejo que os meus colegas professores ainda estão, às vezes, procurando métodos e eles são orientados pelas próprias escolas, pelos coordenadores pedagógicos a seguirem um rumo, e eles são as pessoas da prática e sabem que aquele não é o rumo certo. Então, o que eles fazem? Partem para uma outra vertente. Eu vou dar um exemplo. A gente sabe que você alfabetiza por um método tradicional, por uma cartilha Caminho Suave, em 4 meses. Em 4 meses, você alfabetiza uma criança, ela sai lendo e escrevendo de sala de aula. 4 meses, por uma cartilha. No entanto, existe uma moda de construtivismo, uma moda de Piaget, não sei, isso para mim é uma moda, né, de Paulo Freire, não sei o que é. Essa moda faz com que você não consiga alfabetizar essa criança em menos de 2 anos. Eu fico pensando, qual é a vantagem de você demorar 2 anos para fazer uma coisa que você faria em 4 meses e bem? E você ainda leva 2 anos para a criança sair com muitos erros de grafia, de ortografia. Bom, você criou todo um projeto, praticamente um projeto de lei para o MEC, né, que eu posso dizer assim. Então, aqui a gente não está questionando o papel do professor, a gente está querendo dizer, porque eles são todos dedicadíssimos. Isso, e eles sabem onde ir, eles sabem qual caminho tem que tomar. É isso que eu estou falando, o professor sabe o caminho que tem que tomar e ele tem que ter essa independência dentro de sala de aula, inclusive dessas teorias que eu ouvi falar, porque
Quem está dentro de sala de aula é que sabe como é que vai o aluno. Não é quem nunca deu uma aula. Entende? Às vezes a gente ouve assim, certas orientações de quem nunca pisou numa sala de aula dizer como você tem que dar uma aula. Então, isso aí, desculpa, eu nunca aceitei. E tem uma outra situação, que nós também aqui, e eu particularmente, eu estou me colocando quase que praticamente não estou te entrevistando, eu também estou falando, Sim, porque sim. é o meu contexto também. A questão de que hoje, com toda a tecnologia que nós temos, ninguém está querendo dizer aqui que o aluno terá que ser aquele objeto onde ele só ouve e não participa, Não. muito pelo contrário, Não. que quando você fala no construtivismo, que é justamente isso, a participação do aluno, agora nós vamos ter um sentido, né? A gente está indo para um determinado Sim. local, a gente não sabe exatamente, e cada um falando de uma forma. Verinha, agora já tem um bloco aí que a gente já está intensa no negócio. Filosoficamente, o papel da escola é a orientação acadêmica com conteúdo que o MEC autoriza e que você, pelo seu método, você é quem vai dar continuidade para aquele conteúdo acontecer. A gente sabe, nós sabemos no nosso cotidiano que existe mais achismo dentro de uma sala de aula hoje do que exatamente um conteúdo programático. Então, o que vai dar de resultado nisso? Os cursinhos depois para você fazer entrar para um concurso, os cursinhos para você entrar numa universidade, quer dizer, quando você chega no cursinho é que você vai aprender o conteúdo. Porque ficou todo mundo só batendo cabeça? É verdade. Às vezes também o aluno, ele está atrasado em sala de aula, ele resolve fazer uma suplência. Aí, quando ele vai fazer a suplência, ele percebe que ele aprendeu mais na suplência, que é a metade do tempo, do que no tempo integral. Porque existe um ritmo muito diferente entre a suplência, o cursinho e o ensino tradicional dos 3 anos, do ensino médio, por exemplo, o ensino médio, quando você chega. O cursinho, ele tem um preparo, e eu acho que o cursinho foi uma das iniciativas pedagógicas que mais deu certo no Brasil. É engraçado eu falar isso. Eu acho que o cursinho deu mais certo do que o ensino fundamental, o ensino médio, até a universidade. Porque o cursinho, ele conseguiu entender que existe um aprendizado que ele é pragmático. Existe um pragmatismo no cursinho. E esse pragmatismo não existe na escola do ensino médio, não existe no nível médio e nem no nível fundamental. Porque um ano após o outro só tem um sentido, passar de ano. Só isso, é um ano que vai passando atrás do outro. Enquanto que no cursinho existe um grande foco. E os salários dos professores dos cursinhos são mais atrativos. Aliás, a gente podia falar disso. Por que o professor não fica? Porque quando tem um mercado atrativo, o mercado atrativo tira facilmente os bons professores ou muitos dos bons professores de dentro de sala de aula. A gente volta já com Vera Mate, professora e jornalista. O tema hoje é agradecer aos nossos professores. Somos o que eles também nos orientaram. Obrigada. Voltamos já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao restaurante Vital Brasil. Quartas e sábados, a melhor feijoada é aqui. Com pratos diários e variados, carne, peixe, frango, parmegiana, estrogonofe, rabada e a famosa feijoada. Ligue delivery no fone 43186818 e faça seu pedido sem taxa de entrega. Rua Vital Brasil 328, Bairro Oswaldo Cruz, São Caetano do Sul. E às quartas e sábados, vem experimentar a melhor feijoada da região. Agora deu vontade, né? Então vem, restaurante Vital Brasil. Olá, voltamos aqui no Via ABC, muito obrigada pela sua companhia. Falávamos há pouco, Verinha, a Verinha que é professora, é jornalista, 30 anos de magistério, né, que na nossa geração era o magistério, e você trouxe aí um viés interessante para a discussão, né, porque o mercado também tem outras opções para o professor, né, e para aquele professor que se destaca e que não parou no tempo, também evoluiu, né, também tem isso. É verdade. A gente tem que destacar aqui hoje as opções da EAD, do ensino à distância, das tutorias. Logo, logo você vai ter uma surpresa, vão voltar as tutorias, porque há um projeto, inclusive, na Câmara, não é uma medida provisória, mas um projeto com comissão especial para o estudo da homeschooling, do ensino domiciliar. E com o ensino domiciliar, muitos dos professores podem ser requeridos para ensinar pequenos grupos. Quer dizer, a gente vai institucionalizar a aula particular, o ensino particular, que seria muito interessante, o ensino comunitário. Então, abre-se outras perspectivas para o professor. Ele não vai precisar, por exemplo, ser apenas um professor de sala de aula. Ele vai poder dar aula num salão paroquial, num condomínio, pode dar aulas particulares, isso tudo regulamentado. É muito interessante porque também o ensino à distância, as editoras estão abrindo muitas possibilidades para quem escreve, para quem produz conteúdo para plataformas de educação. Então, o campo para o professor é muito maior do que a sala de aula hoje em dia. É uma coisa muito boa, porque tira um pouco essa mística, não é? Ou essa mítica de que ser um professor é um sacerdócio, a professorinha. Não, o professor é um profissional, tem que se qualificar sempre, é um profissional que tem que ser respeitado. Tem que receber na medida do que ele tem capacidade, né? Tem que ser bem remunerado. Voltadas, porque tudo vai começar no município. O município tem que dar aí eu diria o exemplo, não é, de boa governança e de políticas públicas especiais para a área da educação. Isso é primordial, começando por aí. Depois isso se estende para o Estado e aí as outras discussões são... mas o investimento, né, na educação, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil sempre teve um viés que não era muito favorável no sentido de dar oportunidade das letras para a população, né? A gente sabe, isso é histórico e é daqui para frente, né? Eu acho que o professor é aquele agente dentro dessa cadeia do futuro. Ele é quem vai trazendo realmente aquela contribuição, de que maneira a gente pode melhorar o contexto, né? Fazer com que isso melhore. Quando você fala dessa questão de editores, você que teve uma oportunidade para entrar para uma editora norueguesa, que está também trabalhando com essa editora, fazendo grandes títulos mundialmente, que são vendidos pela Amazon. Esse convite foi maravilhoso. Mas você volta para o Brasil, porque você esteve um período também na Europa. Justamente. A convite de uma outra editora aqui. Isso. Então, o que ocorre? Eu fui para Portugal, porque eu já era editora da Duna Writers no Brasil. É uma plataforma digital e tem uma distribuição para 40 países.
de títulos, de diversos títulos. Atualmente, a Duna está apenas focada em títulos didáticos, didáticos e paradidáticos. Mas, quando eu estava em Portugal, eu acabei transformando a Duna numa sucursal em Portugal, da plataforma, em que nós tínhamos títulos de ficção, não ficção, romance, empreendedorismo. Então, havia uma miríade aí de títulos. Depois eu voltei ao Brasil e comecei a trabalhar com esse pessoal dessa editora, que é a editora Maquinaria, e eu hoje participo do conselho editorial. O que é o conselho editorial? O conselho editorial são as pessoas que recebem os originais e fazem uma seleção desses originais. Não é uma questão de censura, é um controle de qualidade para saber qual é o perfil de livro, qual é o perfil de livro que combina com a editora. Isto é, combinar um perfil editorial. E essa é uma editora nova, a Maquinaria, eles já têm muitos anos no mercado, porque são o que nós chamamos de uma editora boutique. Faz livros com muito capricho. Já trabalhou, inclusive, com bíblias. Até hoje, essa editora faz bíblias para várias agremiações, instituições, faz as capas, não é? O miolo, a gente sabe que é o mesmo, não é? O miolo é o mesmo há 2000 anos. O miolo é o mesmo, mas faz as capas. Então, esse meio editorial, ele exige muitos revisores, pessoal para conselho editorial, produção editorial, e o profissional de letras, como é o meu caso, e muitos professores que são formados em letras, tem um campo muito bom nas editoras também. Apenas você tem que ter um pouco de vivência e vontade de aprender nesse segmento. E ele está muito ligado hoje a essa questão do editorial e dessa nova linguagem que é nova, mas é antiga, né, do passado, mas que está se reformulando por conta das mídias sociais. É verdade. Que coloca também em xeque esse jornalista, esse professor, para se atualizar, porque se entrar numa sala de aula hoje desprovido de qualquer ferramenta que não passe pelo tecnológico, você já não tem como ter aí uma certa, eu diria, não é ascendência, porque não é essa palavra do professor, mas de conseguir falar também a linguagem que eles estão já anos-luz na nossa frente. E o livro se tornou a ponta final de todo aquele trabalho acadêmico, profissional, pessoal que as pessoas fazem na sua vida. Eu vou dar um exemplo. Quando chega um autor que tem um original, por exemplo, né, a primeira pergunta que todo mundo faz, não é na minha editora só, em todas as editoras, é: quantos seguidores ele tem na internet? Quantas pessoas ele traz com ele? Qual é a repercussão do trabalho dele? Entende? Porque você tem que escrever. Hoje em dia a gente pensou que a internet ia acabar com o trabalho escrito. Ao contrário, ela multiplicou a escrita, porque as pessoas hoje têm que escrever muito mais por causa da formação de conteúdo, de inserções de novos conteúdos. Não sei se você, o espectador, também tem isso. Às vezes eu vou procurar alguma coisa na internet e eu vejo um texto. Quando eu, às vezes, clico no outro texto, é um exatamente igual. E depois tem outro igual. Então, a gente sempre fica procurando conteúdos diferentes, por exemplo, na internet. Os autores, a mesma coisa. Os autores, eles têm que ser criadores de conteúdos novos. Hoje, eles são antes criadores de conteúdos. E depois eles se tornam autores, muitas vezes. Então, quando o autor vem com um projeto, a primeira coisa é: esse autor é um autor empreendedor? Ele acredita na sua obra? Esse autor, ele tem seguidores na internet? Ele escreve já na internet? O que ele faz na internet? Qual é a posição dele ali, não é? Então, a gente olha muito isso no conselho editorial. E eu acho que quem é professor tem esse feeling, que não é simplesmente um feeling numérico, quantos seguidores são. Não, é sim quantas pessoas estão com ele, mas como ele conseguiu essas pessoas? Qual foi a forma que ele conseguiu fazer isso, né? Então, a nossa editora, ela tem um viés comercial, ela tem um viés de muito conteúdo e de conteúdo impecável, porque eu sou professora e passa por mim, não pode passar uma vírgula errada, um erro de ortografia, eu não aceito. Então, é a qualidade tanto editorial do miolo, como a qualidade da capa também. Aliás, por acaso acontecerá um evento aqui na cidade, né, na próxima semana, referente ao lançamento dessa obra, né? Porque o Brasil é um país atrasado, tem aí a participação, mais precisamente,
de um deputado, né, que é um deputado, que é o Dom Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, que é bem interessante porque, diferente do que a gente possa imaginar, o papel de um professor é o professor que utiliza a sala de aula para passar conhecimento, discussão e organizar o debate. Outra coisa é aquele professor que já vem com o debate pronto, daquilo que ele acha, daquilo que ele acredita e põe dentro da sala de aula. Então, foi interessante esse trabalho também que eu quis que você viesse, porque isso nunca aconteceu na sua sala de aula. Por mais que você... E eu também sempre me privei disso. Porque se todo professor desse somente o conteúdo que ele tem para dar naquele período, não dá tempo de discutir outras coisas. Não dá. E veja, essa questão do debate é muito importante porque mesmo na metodologia tradicional, quando você estuda alguma coisa, você tem que ser capaz de falar sobre ela. Você tem que ser capaz de fazer uma obra similar, fazer um decalque, que nós chamamos uma paráfrase, falar mais ou menos a mesma coisa, para que você possa aprender com outras palavras, não é, aquele conteúdo. O que eu acho também muito interessante na questão do professor que sai e vai trabalhar no mercado editorial, e vai trabalhar com livros, ele vai trabalhar com uma matéria do conhecimento para passar para outros professores, porque o conteúdo, o conhecimento, ele vem de onde? Ele vem de pesquisa, mas ele não é só a pesquisa da biblioteca, ela é também a pesquisa dos livros que estão sendo publicados, dos filmes, do cotidiano. Da tua experiência pessoal. Sim, quer dizer, toda essa leitura de mundo compõe uma leitura dentro de sala de aula para que você possa seguir um currículo, uma grade curricular. Não é fácil seguir uma grade curricular. Eu acho assim, os professores estão entendendo o que eu estou falando. Não é fácil seguir uma grade curricular com aquilo que a gente mesmo se impõe. A gente se impõe, no início do ano, dá isso. Quando chega no meio do ano, você fala assim, faz o meia-culpa. Acho que não vai dar para seguir em frente. Vamos fechar aqui, infelizmente, a nossa conversa de hoje. Eu recebi um presente no Dia dos Professores com a sua presença. Esse evento desse lançamento está acontecendo também aqui na nossa região. Justamente, no dia 21 agora, estão todos convidados, tá bom? Nós vamos ter o lançamento da segunda edição de Por que o Brasil é um País Atrasado? De Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Dom Luiz Felipe é já, de certa forma, conhecido porque ele é trineto da Princesa Isabel, não é? E ele é deputado federal também, mas ele já tinha escrito esse livro e eu participei da primeira edição dele. A primeira edição vendeu 40 mil exemplares. Ele se tornou um best-seller e por que ele se tornou um best-seller? Ele ganhou uma capa dura para ir para estantes, para bibliotecas. Aliás, um dia a gente pode falar sobre isso. As pessoas estão voltando a ter bibliotecas em casa, o que é uma coisa maravilhosa. Vai ficar para outro dia. Que data que é aqui? Dia 21 agora, de outubro. Dia 21 de outubro, na Rua Amazonas. No Empório das Noivas, aqui perto, não é? São Caetano do Sul. Estão convidadas às 19 horas. Olha que interessante. Por quê? E vocês terão também a oportunidade de saber um pouquinho do trabalho dessa editora maravilhosa. Isso, chama-se Editora Maquinaria. Editora Maquinaria. Nós temos 16 páginas a mais da primeira edição e revela uma face mais conservadora do Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um liberal, acredita na livre iniciativa. Então, uma face um pouco mais conservadora, um livro que realmente responde à questão por que o Brasil é um país atrasado? Olha que interessante, nós tivemos a oportunidade hoje de receber a nossa querida professora e jornalista Vera Amati, que deu um panorama desse cotidiano dela profissional, as oportunidades que a profissão de professor dá para cada um que quer outros momentos dentro da sua carreira, mas agradecer. Aqui eu faço papel aqui dos teus alunos, que eu sei que sempre foram muito encantados por você, porque aprender português, entender a palavra, você entender e a compreensão de um texto não tem absolutamente nada que é mais digno, é mais cidadão do que você dar essa oportunidade para as pessoas. Então, você é um agente que também colabora para isso. Eu te agradeço por estar aqui comigo no dia de hoje. Também quero agradecer aos meus queridos telespectadores que estiveram conosco, aos meus professores novamente, não cansarei de agradecer, e aos alunos, fé, porque vocês têm capacidade de compreender sempre. Um beijo para todos. Aqui está conosco também minha querida
amiga Paula, que está aqui nos nossos estúdios, agradecer a direção aqui da televisão. Você fica com a nossa programação e nós voltamos na próxima terça, a partir das 13 horas. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Fica com Muito Deus. obrigada, Adriana. Deus te abençoe. Amém.